Galera, hoje a gente vai trazer aqui uma questão que sempre cai no Enem, obviamente que utilizando de moléculas diferentes, mas a análise é sempre a mesma, o reconhecimento das funções orgânicas, né? Basicamente, nós temos as funções oxigenadas e as funções nitrogenadas. Se vale uma dica, normalmente as oxigenadas que têm um índice de queda maior, tá? Mas não quer dizer que você também não vai dar uma olhada nas funções nitrogenadas. Hoje, ele traz o seguinte pra gente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decidiu nesta quarta-feira retirar o canabidiol da lista de substâncias de uso proscrito. A medida foi aprovada pela diretoria colegiada da agência durante reunião em Brasília. Com ela, abre-se o caminho para a comercialização de medicamentos com a substância seja facilitada no país. Antes, a venda do produto com a substância classificada como proibida era vetada. O canabidiol é uma substância química encontrada na maconha e que, segundo estudos científicos, tem utilidade médica para tratar diversas doenças, entre elas as neurológicas. Na estrutura do canabidiol identifica-se o grupo característico da função. Foi o que eu te falei. Não se prenda à substância canabidiol, né? Porque pode parecer que a gente está falando de canabidiol e agora você vai buscar lá na internet o que é canabidiol, vai querer estudar sobre o canabidiol. Não. Volto a afirmar. O canabidiol, ele só está sendo um exemplo. E como essa notícia está vinculada na mídia aí o tempo todo, então, claro que o Enem pode buscar esse noticiário aí mais atual, né? Mas da mesma forma que eu falei do canabidiol, pode cair de uma outra forma, melhor, usando uma outra molécula, uma outra estrutura, mas o foco é sempre o reconhecimento das funções orgânicas. Então, o que é legal? Você pegar essas funções orgânicas e, no primeiro momento, fazer aquela coisa de olhar a função, ver qual é a parte mais importante dela e aí sim você vai dar o nome dessa função. Ah, tem hidroxila? Tem. É um álcool? É um fenol? É um enol? Tem a carbonila, que é a C-O, é o que? É cetona? É aldeído? Tem carboxila, é ácido carboxílico, né? Aí vem os derivados do ácido, que é o éster, o sal orgânico, né? Entre outros, as funções nitrogenadas, quando é amina, quando é amida, não tem jeito. Tem que pegar lá aquela relação, fazer uma tabelinha, função, né? Como é que eu reconheço e óbvio que se puder dar uma olhada na nomenclatura também é legal, tá? Volto a afirmar, nós vamos trabalhar hoje com canabidiol, mas poderia ser qualquer outra estrutura, né? Então, vamos lá. Ele mostra o canabidiol pra gente. Então, o que você tem que perceber? É a parte mais importante da função. A parte mais importante da função e que caracteriza essa função é o grupo funcional. O grupo funcional é a parte mais importante da função. Olhando para ela, qual é a parte mais importante que você vê aqui? Você vê aqui uma hidroxila, certo? E vê outra hidroxila aqui. Nós temos duas hidroxilas. Lembrando, a hidroxila é característica de três funções. A hidroxila caracteriza um álcool, quando essa hidroxila está ligada a um carbono saturado. Lembrando que o carbono saturado é aquele que só tem simples ligações. Quando isso acontecer, você tem um álcool. Você tem a função chamada de enol, que acontece quando a hidroxila está ligada a um carbono com dupla ligação. E aí você tem um enol, ou seja, carbono saturado é um álcool. Hidroxila ligada a carbono saturado. Carbono insaturado, com dupla ligação, se a hidroxila estiver ligada diretamente nele, você tem um enol. E a outra, né, a terceira função caracterizada pela hidroxila é o fenol, que acontece quando a hidroxila está ligada diretamente a um anel aromático. Veja bem, tem outras funções que têm a presença da hidroxila. Por exemplo, o ácido carboxílico tem hidroxila, C-O-OH. Mas a hidroxila, nesse caso, não caracteriza a função ácido, né? A função ácida é caracterizada pela carboxila, que é a união da carbonila com a hidroxila. Então, são essas três funções que eu acabei de citar para você. No caso aqui, você tem hidroxila ligado ao anel aromático. Se tem hidroxila ligado ao anel aromático, você tem um fenol, tá certo? Então, o gabarito da questão é fenol, letra D de dado, tá certo? Beleza? Dá uma olhadinha lá, dá uma recapitulada em funções orgânicas e eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Um beijo e até a próxima.